a gente está num momento de reconstrução de práticas, de relações, de projetos, de políticas, para a gente reequilibrar a saúde das pessoas, a saúde ambiental, né? A gente passou e vem passando nos últimos anos por muitas tensões, né? Agravadas com a pandemia, e tensões que vêm vindo dessa desconexão com o meio ambiente e, em decorrência disso, a degradação ambiental, que afeta diretamente a nossa saúde, né? Então, acho que quando a gente apresenta um dos caminhos de possibilidade, isso é muito bem-vindo, né, para todos nós. Por isso que nós sentimos essa emoção, né? Pudemos expressar nossa emoção, porque, de fato, tudo que nós precisamos nesse momento é reconectar. Acho que a palavra é regeneração, reconexão, e é isso que o Slow tem trazido nesses diálogos aos sábados, um potencial de a gente ver todos os pedacinhos de conexão que nós precisamos ter com o mundo, o planeta e nós mesmos. Então, Fernanda, eu queria te perguntar, assim, como que foi esse teu contato com a biomimética e com esse tema que nos liga à natureza? Quando começou isso? Bom, eu sempre tive uma conexão muito profunda com a natureza, desde que eu nasci, né? Eu acho que todos nós que temos essa oportunidade de estabelecer uma conexão profunda através do brincar na natureza quando nós somos crianças, essa conexão fica cada vez mais forte, né? E ela é algo que nos ajuda a manter o contato com a nossa essência, né? E porque somos natureza. Então, quando a gente se enxerga no corpo, na experiência, essa nossa conexão com a teia da vida, com todos os seres, isso ela estabelece, a base através da qual a gente atua no mundo. A gente cresce, amadurece, busca caminhos de fortalecer isso, de manter a nossa essência viva, né? E a nossa criança interior viva. Então, eu tive essa possibilidade de ter uma infância muito rica nesse sentido, tanto na minha experiência familiar, quanto na minha experiência educacional, né, na escola que eu estudei na primeira infância. E isso ficou... Qual que era a escola mesmo? A escola Tearte. Tearte. Uma escola que nasceu, que foi criada em 75 pela Teresita Pagani, essa educadora capixaba, que estava em São Paulo, ajudando na criação dos seus irmãos, porque a mãe dela havia falecido, e ela tinha uma formação em música, musicista, começou um trabalho com educação infantil através da música e acabou criando essa escola, onde crianças de 8 meses a 7 anos brincam juntas na natureza, com muita cultura popular, e uma alimentação natural, muito rica, uma experiência que fica por toda a vida, tanto que foi o meu primeiro documentário, Sementes do Nosso Quintal, sobre a experiência da infância nesse quintal, né, nesse quintal mágico. E aí eu acredito que agora eu tenho enxergado, né, o quanto uma coisa está ligada na outra, né? Então, quando eu tomei contato com a biomimética através de um programa que a IUE,
que é a minha produtora, que eu sou sócia, produziu durante 10 anos no Band News TV. O Capital Natural, ele tratava de desenvolvimento sustentável, olhando para a sustentabilidade de uma forma bem ampla. Então, tratamos dos mais diversos assuntos. E foi apresentada essa pauta para a gente pela Carolina Derive, uma jornalista do GVSES, que é o Centro de Estudos em Sustentabilidade da Faculdade Getúlio Vargas, da GV, em São Paulo. Eu nunca tinha ouvido falar em biomimética. E quando ela apresenta essa pauta para a gente, sugere essa pauta para nós, e a gente começa a pesquisar sobre o assunto, na hora a gente já se conectou com aquilo, né? Um assunto absolutamente encantador, que fascina todos, eu tenho visto isso, as pessoas que você nem imagina. Por quê? Porque eu acredito que esse olhar para a natureza, a biomimética, ela é, para quem não conhece o termo, né, o significado dela é mimética, mimesis da vida, né? E é um processo de você olhar para a natureza como uma fonte de conhecimento e não apenas como uma fonte de recursos, que é como a gente está acostumado muito a olhar. E quem que olha para a natureza como uma mestra, como uma fonte de conhecimento? Todos nós, quando nascemos. Toda criança faz isso. E todos os povos originários, as populações tradicionais, as comunidades tradicionais que não se desconectaram da natureza, eles sempre olharam para a natureza como uma fonte de conhecimento e continuam fazendo isso. Então é você olhar para a natureza com respeito, porque a vida está na Terra há bilhões de anos, né? 3,8 bilhões de anos, tem gente que fala que é mais, né? Que é 4 ponto alguma coisa, não importa, o fato é que a natureza chegou aqui muito antes de nós, e os seres que seguem aqui são aqueles que desenvolveram as estratégias mais sofisticadas de continuidade da vida. E no filme a gente aprende... Bom, então, voltando um pouquinho, essa forma, digamos assim, de olhar para a natureza como uma mestra, não precisa ter uma forma, na verdade, é simples, é uma intenção. E que tem vários jeitos de você fazer isso, que você pode aprender para a sua própria vida, né? O jeito que você se relaciona, o jeito que a gente se relaciona com nós mesmos, com o outro, com o meio ambiente. E ela pode também gerar inovação, né? Você pode gerar desenhos de várias coisas, né? Inclusive de relações. Mas teve uma bióloga americana, a Janine Benyus, que resolveu investigar, né, de uma inquietação dela, de falar, bom, se a gente tem essa fonte de conhecimento, deve ter inventores olhando para isso, né, fazendo isso, praticando isso, conscientemente, de uma forma organizada. E ela foi investigar, existiam várias inovações inspiradas na natureza, claro, né, desde que o ser humano começou a criar artefatos, ferramentas, utensílios, mas não existia algo que unisse, digamos assim, né, essas invenções a partir de um método, digamos assim, né, de uma forma mais organizada. Então ela foi reunindo essas experiências para escrever um livro sobre isso, e escreveu esse livro que chama Biomimética, Inovação Inspirada na Natureza, em 97, né? Então a gente tratou da biomimética nesse programa, no Capital Natural, isso já faz uns 10 anos, mais ou menos, e ficamos com isso dentro de nós, até que surgiu a oportunidade da gente produzir esse documentário. E, pessoal, disso que ela está falando,
qualquer um de nós pode se conectar. Qualquer um pode se lembrar do tempo em que era criança e olhava o micro de modo macro. O olhar da criança é um olhar solto, livre. E, pessoalmente, eu tenho a experiência assim, de ter o meu próprio quintal. Eu já me conectei quando você contou da sua escola. Porque não era um quintal grande na minha família, mas eu era a quinta filha e eu era muito introspectiva. E eu olhava a terra, os pequenos animais, as formigas, e eu tinha amizade com as formigas. Eu conto isso para todo mundo. Que eu olhava e eu passava a imaginar o que elas estavam fazendo, o tempo de inverno, tudo que elas estavam levando para dentro do formigueiro, os extratos, para estudar depois, muito mais tarde, né, o conhecimento que uma estrutura social de um formigueiro faz, ou a força que a garra da formiga tem quando ela carrega uma folha, ou ela carrega uma outra formiga porque está machucada. Então, esse é um olhar de sabedoria, que a gente, ao ter um olhar calmo, simples, conectado com aquilo que está acontecendo ali, a gente começa a descobrir como que aquilo tem função. E isso tem tudo a ver com design e com o slow design, que tem sido o tema do que nós temos falado aqui, né? E eu sempre fui assim, então, conectada com a natureza, e para mim não foi difícil, entrando na universidade, em criar produtos a partir dessa relação. Essa foi a minha experiência pessoal. E eu tive a felicidade de poder ensinar muitos alunos no design, ou pessoas que têm esse interesse, né, a estarem nessa conexão. É maravilhoso, porque além de a gente sentir essa maestria da própria natureza, a gente, sobretudo, se sente muito bem, né? Natureza é algo que é tão vital que essa conexão que a gente tem, ela se expande para várias áreas, né, da sociedade. Então, quer dizer, você está falando natureza, você fala tema natureza, você pode falar na perspectiva da saúde mental e física, né, espiritual, inclusive. Você pode falar na perspectiva da educação, o quanto você aprende simplesmente estando na natureza, sem nem ter que ter nenhuma atividade atrelada, né? Ou seja, e nem ninguém ensinando nada, só ali nessa possibilidade desse contato, isso que você está contando, né? Quer dizer, o quanto você deve ter aprendido com as formigas e com vários outros seres ali, simplesmente por ter acesso a um quintal. As aranhas, né? Os pequenos seres, né? As galinhas, eu adorava. Você pensa também na perspectiva, por exemplo, das artes, da música, né? A natureza tem muita música produzida o tempo inteiro, né? O silêncio, música é silêncio também, então estar, né? O quanto é importante essa percepção da importância do silêncio nas nossas vidas. Você pode também olhar para a natureza na perspectiva da economia. Hoje, o quanto, né, a gente tem de possibilidades de desenvolvimento econômico e social, né? A natureza está totalmente ligada às questões sociais, porque a degradação ambiental afeta principalmente as populações mais vulneráveis e as populações que estão em contato direto com a natureza, que são os cuidadores, né, da natureza, porque eles dependem, né, completamente do equilíbrio dos ecossistemas para a sua própria sobrevivência, em todos os sentidos.
Então, é muito fascinante essa perspectiva também da biomimética, porque justamente ela é multidisciplinar, ou seja, ela diz respeito a tudo isso. Você olhar para a natureza como uma mestra, você faz com que, você possibilita com que pessoas de áreas diversas do conhecimento dialoguem. Isso é muito lindo, a gente precisa desse diálogo, né? Ela nos une, né? Eu acho, esse olhar. No humano, né? Eu tive alunos incríveis, um deles, o Rafael, que esteve com a gente no programa, né, na última sessão. Rafael é um biólogo e ecodesigner também, Rafael Souza. E ele tinha um olhar para os felinos, ou as interações, por exemplo, nós vimos no filme a Janine falar de mutualismo, de cooperação, e isso tem todo sentido na sustentabilidade, né? A falta de cooperação, o individualismo afasta as pessoas. Agora, o potencial de um coletivo co-construir, isso nos conecta de um modo natural. Ou seja, nós, junto com a natureza, ou a gente observando situações de cooperação, totalmente, completamente inspirador. E se trata disso o filme. Ali nós vamos ver 7 experiências, 6, 7 experiências, né? Onde nós vamos ver vários desses conceitos da biomimética aplicados a uma reconstrução de uma região, uma regeneração de uma região no estado do Rio de Janeiro. Aí acho que talvez você possa contar um pouco mais, né? Essa foi uma das partes mais significativas para mim. Do trabalho do Bruno e do Pedro, do Nucleário. Uhum. Sim. Foi muito bom, eu contar um pouquinho, eu acho, da construção da narrativa e da escolha dos personagens, né? Sim. Bom, a gente parte de dois... Ele é um documentário, né? Ele tem uma narrativa construída, mas ele é um documentário, pessoal. Sim. É tudo verdade. Fato. É tudo verdade. Bom, a gente tinha, a partir desse livro da Janine Benyus, né? Então, de cara, a gente queria muito que ela tivesse presente no filme. A gente não sabia se ela ia aceitar o convite, então foi toda uma expectativa ali, né? Entre sermos apresentados a ela através do Fred Gelli, que justamente foi um entrevistado desse programa, né, o Capital Natural. Então a gente faz esse programa, na época era o Fernando Gabeira, que apresentava o programa, e os convidados foram esse designer carioca, o Fred Gelli, da Tátil Design, e o Marko Brajovic, que é um arquiteto croata, radicado no Brasil, que desenvolve vários projetos inspirados na natureza. E eles... Então, o Fred, como ele trabalha com a Natura já há muitos anos, foi ele quem trouxe a Janine Benyus e essa metodologia de inovação para o Brasil, para para desenvolver um projeto com a Natura. E então a gente pede para ele fazer essa ponte, né, com a Janine, essa apresentação. E aí eu brinco, até agora eu estive com ela num festival que o filme foi exibido lá nos Estados Unidos, e eu até contei essa história para ela, né, porque eu estava nessa expectativa. A produtora, a Iue Produtora, é uma produtora bem pequenininha, né, que tem bem esse foco temático e tal. Então, como é que eu chego para uma pessoa que é uma pessoa importante na área, uma militante, uma escritora, né? Ela já tinha ali ganhado um destaque, uma palestrante super importante e tal, chegando a me apresentar. Então, eu fiquei um mês, eu acho, escrevendo e reescrevendo esse e-mail para apresentar o projeto e para convidá-la a fazer parte.
E aí foi um e-mail meio grande, assim, né, que eu escrevi e tal, precisava contar um pouco, me apresentar, não sei o quê, apresentar a produtora. E aí ela levou um tempo, nem foi tanto para responder, e ela responde simplesmente, sure, claro, ponto. E aí eu falava, mas claro, por quê? Como assim? O que ela quer dizer? Ela aceitou, não aceitou? O que é sure, né? Sure, o projeto é legal? Sure, eu aceitei? O que é, né? E aí eu contei para ela agora o que foi receber esse sure ponto dela, né? A gente morreu de rir. Mas então a gente faz esse convite, ela aceita. E aí, a partir daí, a gente tinha um outro convidado que era muito importante, que seria um representante desse ser humano ancestral, né? No Brasil, um representante de um povo nativo, originário. E então a gente começou a fazer uma pesquisa de quem seria justamente essa população, esse povo originário, né, essa etnia, que tivesse uma conexão com as tecnologias da natureza, que estivesse aplicando na prática, que a gente pudesse ali trazer conectado com o tema, né? Então, tivemos reunião com o ISA, o Instituto Socioambiental, pesquisamos aqui, pesquisamos ali, e eu conversei com o Ailton Krenak, que eu já o conhecia de uma mostra de filmes que eu faço lá em São Paulo, que é a Ciranda de Filmes. E aí, conversando com o Krenak, ele falou, olha, tem que ser o Benki, né? O Benki é a Xaninca, esse povo ali que vive na fronteira do Acre com o Peru. E eles são um povo muito antigo, eles são inclusive contemporâneos dos Incas. E eles estão ali numa região que existem mais Axanincas no Peru até do que no Brasil. Eles estão bem ali na fronteira. E aí começou, né, como é que a gente chega ali e tal. Eles é uma família de caciques, pajés, xamãs, enfim, uma família de lideranças muito atuantes, muito militantes, eles são incríveis. E já ali muito demandados, né? Porque eles têm um papel, inclusive entre as etnias, de resgate dos saberes ancestral, com aquelas etnias que, de alguma forma, se desconectaram, né? Por motivos vários, né? Principalmente pela pressão, por terem sido retirados dos seus territórios e tal. Então, enfim, teve todo um processo para a gente conseguir um tempo ali deles para ir até os Axaninca ali para fazer esse registro. E, de fato, eles fazem um trabalho, é muito maravilhoso o que eles fazem, um trabalho incansável de regeneração, de recuperação das terras que foram tiradas deles, que eles conseguiram readquirir através de apoios várias dessas terras. Então, eles estão o tempo inteiro ali fazendo trabalhos de regeneração florestal, de cura, de criar projetos e trabalhos ali para a população, não só indígena, mas para a população local ali da região toda. Então, assim, eu sou muito feliz, assim, do Benki, do povo Axaninca ter aceito esse convite, né? Então, eles são esse representante. E eles também, a Janine esteve lá com eles, então ela conhece. Então, todos os personagens, inclusive o Benki e os Axaninca, tem de alguma forma conexão com a Janine. Com a Janine é como se fosse um elo de ligação, a gente brinca de um hub, assim, que conectasse todas essas pessoas e projetos que estão no filme. Gente, vocês têm que experimentar, têm que ver. Porque ver a tribo e as pessoas, as famílias juntas entre si e a experiência
com a natureza, nossa, é muito intimista, né? Ficou muito próximo, parece que eu estava dentro da Amazônia, árvores incríveis, acho que uma delas era sumaúma. Incrível a raiz daquela árvore e as conexões que a Janine vai fazendo do que significa uma árvore. Ela diz assim, ela traz a água por todo o seu tronco e espalha nas folhas sem nenhum motor. Que motor é esse que faz esse movimento de puxar a água, né? E aí tudo aquilo que a gente aprende em ciência, gente, xilema e floema, lembra? Fica tão evidente e tão importante. Então, o que a Janine faz é trazer um olhar, mas um olhar assim especial. Como que eu posso criar um motor desse modo? É uma reverência e, ao mesmo tempo, é um estopim na nossa criatividade. A Janine, esse momento que você está trazendo, ela explica como funciona essa lei, que é um padrão na natureza. Ela fala muito, ela tem vários estudos ligados, não ela, né, mas todo mundo que trabalha com isso, né, ligados aos padrões da natureza. Esse padrão é chamado de Lei de Murray e que mostra como na natureza acontece o transporte de fluidos, né, de líquidos. E essa fórmula matemática, essa lei, digamos assim, de Murray, ela está em vários seres, inclusive dentro de nós. Então, o nosso sangue, né, as nossas veias, o nosso pulmão, ele é todo ramificado de acordo com essa fórmula matemática. E isso está nos troncos, nas folhas, dentro de vários outros animais e seres, né? Isso está por tudo na natureza. E é a melhor forma, a forma mais eficiente de transportar fluidos. E no filme ela questiona, né? Ela fala por que isso não está na nossa arquitetura, né? Nas nossas tubulações. Nossa tubulação tem ângulo reto, né? E na natureza não existe esse ângulo reto, né? Uhum. Essa forma orgânica é a forma mais eficiente. Então a gente tem muito a aprender, né, com esses padrões da natureza. E aí você tinha comentado, que eu acabei não falando dos outros personagens, né? O que te encantou do Bruno e do Pedro, eles são designers cariocas que tiveram um insight, um desejo, né? Eles são irmãos, um desejo de ajudar no processo de reflorestamento das terras que estão degradadas e abandonadas, especialmente aquelas que são de difícil acesso, né? As montanhas. São as montanhas. Por quê? Porque a muda, quando você vai fazer um trabalho de reflorestamento, de regeneração florestal, os 3 primeiros anos das mudas são cruciais e são muito difíceis, exigem manutenção, né? Exigem que você cuide ali. Por quê? Porque as mudas, elas são atacadas por espécies invasoras, especialmente a braquiária, que é esse capim que se planta quando se destrói a mata. Ele se alastra, né? Ele é uma exótica que se alastra. Que se alastra, que mata com tudo e que arrebenta com o solo, né? O solo vira terra e nada cresce na terra. Então, e aí tem as formigas cortadeiras também e a própria seca, a falta de água. Então é muito difícil as mudas sobreviverem esses 3 primeiros anos se não existir uma manutenção, ou seja, se você não irrigar, não for lá, não tirar as espécies, as formigas, né? E como é que você cuida em áreas, são muitas áreas que a gente precisa regenerar. E aí eles, inspirados
na natureza, né, especialmente nas bromélias, na serrapilheira e nas sementes aladas, eles criaram esse nucleário que chama, né, que é uma cápsula de proteção das mudas, então que ela protege, inspirado na serrapilheira, o solo, de forma a criar ali um microecossistema e segurar a água, né? Inspirados na bromélia, que também segura a água, né? Faz uma manutenção da umidade necessária, né? E temporalmente, né? Sim. Não é só por um momento, e sim vai criando um microclima. É a coisa mais linda o produto que eles criam. E eles e aí protege também das formigas cortadeiras e não deixa a braquiária estrangular as raízes da planta. E a gente e eles estavam num processo ali de inscrever o projeto deles num prêmio de biomimética, né, o Biomimicry Global Design Challenge. Então, eles têm contato com o instituto criado pela Janine, o Biomimicry Institute, e fazem essa inscrição, e a gente justamente acompanha, né, esse processo deles, de inscreverem, o projeto, de passarem por um processo de amadurecimento do projeto, né, enfim, afinamento, né, ali de afinação, do refinamento, né. Porque eles têm o projeto e eles aí então precisam daquele apoio para a implantação do projeto, né. Muitas vezes a gente olhando a natureza tem muitas ideias, mas como que a gente vai realizar as ideias? Então justamente isso é a metodologia em design. E nesse caso, dentro da biomimética. Então, a criação vem pela biomimética, mas o uso da metodologia para a aplicação de um projeto é a metodologia em design. E isso é uma das bases do ecodesign, né? Onde a gente vai tanto ver necessidades, diagnosticar situações, quanto como que a gente traz as soluções. Por isso, tamanha importância da temática da biomimética como uma das partes fundamentais, né, para uma solução que seja viável, né, e trazer essa viabilidade da solução necessita uma mente aberta e pronta para inovação, para novas tecnologias, né, ou para antigas, para ver qual é a tecnologia necessária. É muito emocionante o trabalho deles, fiquei bem tocada. Sim, e você falou de mente aberta, né? E outra coisa que eu tive uma percepção durante a produção do documentário, porque a gente não começou pela Janine, né? A gente começou a filmar com o Fred Gelli, que é esse designer que também é um personagem do filme, depois com os irmãos Bruno e Pedro, do Projeto Nucleário, o Benck. Não, primeiro foi a Janine, depois o Benck, né? Mas antes mesmo, logo no início, o que eu percebi quando a gente estava imerso, não apenas nas entrevistas, mas principalmente na natureza, que as entrevistas a gente gravou só em áudio, né? Que isso que você comentou da intimidade, que você sente que você está ali, foi porque às vezes a câmera ela gera uma inquietação ali, né? A pessoa fica um pouco tímida, um pouco constrangida e tal, e a gente queria justamente que o público se sentisse próximo dos personagens, porque a gente acredita que todo mundo, por a gente nascer, né, querendo justamente investigar a natureza, né, então todos nós somos biomimeticistas em potencial, todos nós temos isso dentro de nós, esse interesse de aprender com a natureza, esse desejo, né, esse encantamento, né, às vezes a gente se desconecta, a gente esquece disso, e a biomimética ajuda a gente a relembrar,
né? E então a gente cria essa estratégia, digamos assim, de narrativa, né? Que a gente capta, então, todas as entrevistas só com o gravador e não com a câmera. E quando a gente está justamente na natureza, o que eu percebi é que se você ficar só ali com uma relação mental, digamos assim, né? Você não aquietar a mente e se conectar com outros sentidos, você não consegue enxergar certas coisas, né? Então você precisa entrar num estado meditativo e estabelecer essa conexão para conseguir perceber o que está acontecendo ao redor. E isso foi fundamental. E a gente tem a sorte, né, de trabalhar, ter como parceiros desse projeto e de outros que a gente desenvolve, o diretor de fotografia, o David Ricks, né, David Veluz. Ele é um americano que mora no Brasil já há mais de 20 anos. Ele casa com a Renata Meirelles, que é uma educadora e documentarista do brincar. Eles têm juntos um projeto já há 20 anos que chama Território do Brincar. Conheço demais. E eles viajam pelo Brasil inteiro, registrando, agora inclusive fora do Brasil, registrando o brincar livre na natureza. E aí, se a gente pensar que a criança é esse ser humano extremamente conectado com a natureza, que carrega ali, que tem ali muito viva a essência, né, a nossa essência do ser humano. O David, ele aprendeu justamente como fotografar, como filmar a criança na sua essência primordial, né, nesse brincar livre na natureza. Então, para isso, a gente também precisa aquietar, né? Para a gente se conectar com esse brincar, com essa criança, a gente também precisa de outro tempo, a gente precisa ficar em silêncio e ali estabelecer. Então, junto com ele, a gente formou uma dupla, né? Muito gostosa ali de trabalhar. Ele também é um ser brincante, né? Que tem muito viva essa criança interior. Para quem não conhece, eu sugiro conhecer o Território do Brincar, é um projeto maravilhoso. Maravilhoso. Eu tenho a chance de estar ligada a esse projeto já há muitos anos. A Renata Meirelles foi co-roteirista comigo dos Sementes do Nosso Quintal. Ela, inclusive, dava aula na Tearte nessa época que eu filmei. E fez o roteiro do Sementes junto comigo. Eu também tenho essa experiência de documentar crianças brincando na natureza. Então, a gente tem ali um olhar muito que se complementa, sabe? Muito gostoso, muito fluido, né, para a natureza. Então, eu sou muito grata, assim, da gente ter essa parceria, né? Assim, muito gostosa. Isso que ela está falando eu acho bem importante, porque talvez um dos modos de a gente modificar, a gente chama de períodos de transição. E o planeta está precisando dessa transição. Sim. Seria a gente trabalhar com as nossas crianças, né? Então, as escolas conectarem com esse filme, gente, é fundamental, tá? E com esses projetos, né, nós poderíamos imaginar que o nosso futuro está em crianças com a mente aberta, com a mente conectada na natureza, mas não apenas de um modo relaxado, que todos nós devemos estar relaxados na natureza, mas de extrair essas combinações e essa complexidade existente
e de serem capazes de transformar. Então, isso parte para quase uma necessidade, né, de ensinar biomimética, biomimetismo na escola. Que isso estivesse no currículo da escola, na educação ambiental, que hoje está sendo reformulada, né? Me parece isso uma proposta super concreta para esse momento. Bom, na verdade, esse é o principal objetivo que eu tenho, assim, quase que uma meta, assim, um desejo muito profundo de levar a biomimética para dentro das escolas, porque, bom, faz todo sentido, na verdade, se a gente pensar em termos de Brasil, né, de construção de sociedade, né, de um país, né, a gente tem aqui uma das maiores sociobiodiversidades do mundo, uma riqueza, biomas, assim, você falar, né, dos principais biomas que nós temos, cada bioma tem as suas características completamente diferentes, né, uma das outras, porque cada ser teve que justamente se adaptar àquele meio e para isso criar estratégias de continuidade da vida, que é um dos princípios básicos, né, da vida, da natureza, é que a natureza cria condições para a continuidade da vida. Então, cada bioma tem as suas especificidades. A gente conhece pouquíssimo ainda. A gente tem milhares de espécies ainda a descobrir. Imagina descobrir com esse olhar da biomimética, dessas estratégias da natureza de continuidade da vida. Então, isso é uma questão. Nós somos um país muito abençoado. A gente tem uma criatividade por conta justamente dessa nossa sociobiodiversidade, das nossas raízes, né, ancestrais, que vem tanto da África quanto dos povos originários, misturados com europeus ainda e né, europeus de várias origens. Ou seja, a gente tem um caldeirão cultural riquíssimo. E todas as condições aqui, né? A gente tem ciência desenvolvida, a gente tem indústria, né? A gente tem tudo que a gente precisa. Todas as condições para desenvolvimento e inovação, pessoal. Todas as condições nós temos. Exatamente. E aí, uma das coisas que me gera uma certa inquietação com relação ao universo da educação, porque eu lido com ele por conta do meu primeiro filme, do Sementes do Nosso Quintal, ele virou uma referência para pensar a educação infantil. Então, já faz anos, ele já tem o ano passado completou 10 anos, e eu acabei lançando uma mostra de filmes, a Ciranda de Filmes, para lançar esse filme inserido numa discussão mais ampla, trazendo outras referências de filmes de todos os lugares do mundo. Então, a Ciranda está indo para a sua 8ª edição. Ao longo desses anos, eu dialoguei com muitos educadores, muitas escolas, e mesmo antes da Ciranda, eu filmei muito em escolas. E aí eu sinto que há ainda, por conta de vários fatores, inclusive de uma inquietação e uma insegurança dos pais, né, que acham que a escola deveria formar para o mercado de trabalho, né? Então, a escola ela é muito exigida em termos de conteúdo. E ela fica ali meio, né, querendo atender uma exigência justamente conteudista, que vem dos pais, que vem também do Ministério social, né, que vem dos pais, do Ministério da Educação, que também atende a uma inquietação dos pais, do mercado, né? E aí, esse espaço de vivência profunda da natureza fica totalmente abandonado. Quer dizer, as crianças não têm essa oportunidade, né, de viver com tempo de qualidade essa conexão com a natureza. Então, o que eu pensei, né? Diante disso, eu fiquei pensando, puxa, eu acho que talvez a biomimética ela traz um conteúdo que obriga, que necessariamente
as crianças tenham que se conectar com a natureza. Então, talvez seja algo muito interessante, porque já que tem que ter um conteúdo atrelado na educação, que seja esse conteúdo conectado com a natureza. Sim, e que tem princípios, tem uma estrutura para apoiar os raciocínios e a criatividade e para se gerar um modo de ser, um modo de ser e de fazer. E que tem tudo a ver com os nossos ancestrais, né? Se a indústria descobrisse isso, e que a indústria fora do Brasil já descobriu, Sim, né? sim. Mas se a indústria brasileira soubesse o que teria nas mãos seriam, né, seres, inteligências derramando ideias e possibilidades. Então isso é também uma associação incrível com a ciência. Por isso ontem estava tão importante aquela conversa com o Paulo Nobre, que é um dos cientistas mais sensíveis que a gente tem no Brasil, maduro, com experiências diversas. Ele é um PhD do INPE e ontem ele falava do amor. É muito inusitado, né? Não para mim, gente, vocês já me conhecem, né? Mas que a gente pudesse perceber, associar o que vemos de amor nas relações à natureza e que podem naturalmente ser trazidas para as nossas relações, para as relações empresariais, para o mercado, para a economia do amor, que tal, pessoal? Muda tudo, né? É isso que nós estamos precisando nesse mundo, né? Muito, muito. Hoje a gente já está falando, né, de para além da bioeconomia, da economia regenerativa. Uhum. E ontem tinha a Amanda, né, uma amiga sua e tal, que trabalha com turismo regenerativo. Amanda Silivon, do Lixo Zero e também da EcoWays, né? Sim, é muito interessante, muito lindo esse trabalho e necessário dela, né? Ou seja, quando aí mostra mais ainda outra área, né, que eu nem citei, né, que se conecta diretamente com a natureza. Quer dizer, a gente está buscar experiências que, através dessa reconexão com a natureza e dessa visita respeitosa, o quanto que a gente pode contribuir para a regeneração desses ecossistemas, né? Através das nossas visitas. Isso é muito lindo, uma perspectiva absolutamente fundamental e que vai agregar um nível de experiência, uma camada de experiência, né? Nesses momentos de lazer, de descanso, assim, que a gente até agora nem imaginava, né? E agora isso está ficando factível, né? Está se tornando uma realidade. O quanto é lindo isso. E só para trazer uma perspectiva aqui com relação à educação, que eu acho que realmente é uma área fundamental da gente tornar possível para que as nossas crianças e jovens tenham acesso a isso, que foi algo que eu refleti muito e que me gera também uma certa inquietação, que é o seguinte, quando a gente estava indo, a gente tem uma experiência no Japão também, né, ali no filme presente, que a gente queria trazer um ícone da biomimética, é o trem-bala japonês, o trem-bala, o Shinkansen, né, que foi redesenhado por uma equipe de engenheiros comandada pelo Eiji Nakatsu, esse engenheiro que hoje está aposentado, que se inspira na cabeça do martim pescador, né, no martim pescador que é um pássaro, para quem não sabe, o martim pescador é um pássaro que sim, pesca os seus peixinhos, né? O seu alimento. Ele tem um bico bem proeminente. É muito lindo, pássaro lindo. E ele, quando ele mergulha para pescar, ele quase não faz splash, porque ele tem um desenho
dinâmico, quando muda de densidade, né, da densidade do ar para a densidade da água, ele fura perfeitamente e para não afugentar as presas, ele justamente fura e não faz splash quase, né? E aí ele também se inspira nas asas de uma coruja e também na penugem de um pinguim, e aí ele redesenha esse trem, e isso há mais de 30 anos atrás. Sim. E esse trem acaba com um problema que ele tinha que chama efeito pistão, que ele sacudia e fazia um ruído horroroso quando mudava de densidade, entrava no túnel e saía do túnel, e passa a economizar 15% de energia, se torna 10% mais veloz, justamente por conta desse redesenho inspirado nesses pássaros. E quando a gente estava em fase de pesquisa para ir para o Japão, eu tomei contato com algo que tinha acontecido, estava acontecendo por lá, que eles descobriram que os jovens estavam perdendo o interesse pelas ciências. E que a tecnologia da natureza, como eles chamam lá, fazia voltar a brilhar os olhos dos jovens. E isso me deixou muito mexida, porque eu falei, puxa vida, realmente os jovens estão precisando de esperança. Eles estão precisando acreditar que existe um caminho possível, existem vários caminhos possíveis, né? Da gente reequilibrar a vida nesse planeta e fazer e produzir ações, né, e práticas ligadas a propósitos, né, regenerativos, de saúde. E as tecnologias da natureza, elas dão essa possibilidade para os jovens. Então, eu acho que a gente precisa urgentemente, realmente, levar a biomimética para as escolas. Eu aproveito para trazer uma experiência que eu tive, que eu fiz como professora, né? Eu faço com frequência retiros no Centro de Estudos Budistas, ligados ao Lama Padmasambhava, em Viamão. E cada vez que eu ia, eu passava 2 ou 3 dias a mais, fazendo experiências com os jovens da região, tanto na escola pública, quanto num assentamento ao lado do Instituto Caminho do Meio. E trabalhava com crianças de 11 a 15 anos, a experiência de meditar, entrar na natureza, desenhar o que nós estávamos vendo, mesmo que eles não soubessem desenhar. Todos se expressavam e muito rapidamente eles já conectavam com seus brinquedos ou com aquilo que eles visualizavam. E muito facilmente eles transformavam aquilo em objetos ou produtos. Então, só um pouquinho de atenção, né? E trazer uma base para que aquele jovem venha com a sua criatividade. Eles se lembram de mim até hoje. Eu fiz essas experiências, eu tenho feito há uns 10 anos, cada vez que vou lá. E eles se lembram de mim, eles me encontram quando eu vou lá hoje. Olha, a designer. Alguns assim, meio que a designer maluca. E tá tudo bem, tá ótimo. Eles falam, as minhas filhas também, ai mamãe, você é maluca, você conversa com as plantas, né? Elas brincam, né? Eu falo, um dia vocês também vão ficar malucas, vocês vão ver. Vocês também conversavam quando vocês eram crianças, vocês também, né, pequenas, vocês também eram maluquinhas. Eu quero fazer um convite. Então, pessoal, nós vamos ter, nós tivemos a pré-estreia na Cinemateca, né, ontem, o Dia Mundial do Meio Ambiente, e a semana continua. Então, na quinta-feira, o filme vai estrear no Cine Passeio, às 15 horas. 15h30. 15h30, desculpa, então vamos lá. De 8 a 14 de junho, às 15h30, no Cine Passeio. Esse filme vai estar encantando as pessoas e vocês não devem perder. Todas as pessoas, as escolas, as empresas, se vocês se conectarem, eu tenho certeza que vocês vão entender essa experiência que eu contei, que foi ontem um grupo lotado, né, uma sessão lotada, e as pessoas batendo palma,
para o filme, uma energia incrível que nós sentimos só de ver o filme. E que vocês possam se estimular com isso, né? Então, eu acho que queria trazer os minutos finais, assim, que tipo de mensagem você gostaria de dar? Bom, eu queria também aproveitar para divulgar o site do filme, que é um ponto, a gente fez para ser uma espécie de ponto de encontro, né? Então as pessoas, através do site, não só têm mais informações, acessam o trailer, a sinopse, release, fotografias do filme, mais informações sobre biomimética, sobre cada personagem do filme, e também lá tem acesso aos meus contatos, formulário para pedir exibição. Então, aos poucos, a ideia é que a gente vá construindo uma rede, né, de pessoas para colaborar para o desenvolvimento da biomimética no Brasil, que é algo que faz muito sentido, para levar a biomimética para dentro das escolas. Hoje já existe no Brasil, além da Bernadette, né, que tem muita experiência com biomimética e design, existem vários outros profissionais que trabalham com biomimética, com ecodesign, e que podem fazer, enfim, desenvolver experiências e práticas, né, para além de assistir o filme em vários espaços, né, que atuam como consultores. Então eu tenho o contato com essas pessoas. Aos poucos a gente vai colocando essas informações no site. Então é biocêntricos.com.br. Tem também a página no Instagram, que é biocêntricos. E eu queria, a mensagem que eu queria é que acho que a gente está junto nessa, né? Me colocar à disposição desse movimento, oferecer o filme para vocês, né? O filme, ontem eu falei disso na sessão, o filme ele não é meu, né? Não é da produtora, ele é de todos nós. Então, usem, abusem, peçam, tem um caminhozinho, digamos assim, que ele precisa cumprir, né? Tem, enfim, exigências ali burocráticas até para os financiadores, patrocinadores, mas ele, em breve, ele vai estar também disponível no canal Curta, né, e na plataforma do canal Curta, daqui um tempinho. Então, aos poucos ele vai ficar acessível para todo mundo que quiser. E mais legal ainda é que daqui ele está indo para uma pré-estreia em Florianópolis. Dia 8 agora também. É dia 8 também. Então, ao mesmo tempo que tem aqui no Cine Passeio, quem estiver em Florianópolis, quem for de Santa Catarina, pode se conectar. E as escolas, se quiserem, elas podem criar sessões educativas, né? Sim. Então, sim. daí passaria por esse caminho. Sim. Muito bom. Sim. Então tá, pessoal, esse é o nosso encontro de hoje. Eu estou super feliz em retomar, ainda mais nós fazemos esse programa ao vivo. E já aviso que para o próximo programa nós vamos falar com o Paulo Nobre, que estava conosco no Dia do Meio Ambiente e está fazendo reflexões incríveis sobre as questões climáticas, a ciência, como que nós podemos nos comportar diante de situações que podem vir e, sobretudo, ele falou do amor. Foi muito lindo. E isso é tão bom que a gente se acolha, né? E se sinta acolhidas e acolhidos quando algo nos toca no coração. A Fernanda falou aqui que a gente se conectou pelo coração, e é verdade. E eu gostaria muito que vocês se sentissem tocadas e tocados no coração. Então, bem-vindos ao Ciclo Slow, pessoal. Muito obrigada pela sua presença. Obrigada. Até o próximo. Muito grata. Muito obrigada. Obrigada pela Rádio Cultura 930. Desculpem. Rádio Cultura 930 AM. Essa rádio super coração. Um beijo para vocês. Um beijo. Muito obrigada. Feito. Acho que eu consegui ficar bem no tempo, né?